Retomando a conversa política com o senador Álvaro Dias, do PSDB, a gente falava no primeiro bloco aí sobre reforma política, o senhor já colocou algumas posições que o senhor acha prioritárias para levar para discussão no Senado, para ver Brasília discutindo, a população atenta. Quando que isso deve acontecer? O senhor acha que, como foi assunto de campanha de praticamente todo mundo, isso vem já em 2015? Tem que vir imediatamente, já deve ser um dos primeiros lances da presidente Dilma. Ela tem que encaminhar uma proposta sua, do Executivo, ao Parlamento. Essa é a minha opinião. Como eu disse que no presidencialismo forte nós dependemos muito da vontade política de quem preside o país, será uma demonstração de vontade política e a sinalização de que se deseja realmente promover essas mudanças. Logo de início, porque temos outras reformas, 4 anos, isso é contraditório, 4 anos em política é uma eternidade, né? Se nós formos imaginar articulação política, projetos futuros eleitorais, etc. Mas para as medidas de natureza prática, que consubstanciam mudanças importantes para o país, 4 anos passam muito depressa. E tem que vir logo, porque dali 2 anos já tem a eleição municipal, aí já começa a se discutir eleição de novo. E sobretudo porque nós estamos atrasados, né? O país está atrelado a estruturas ultrapassadas, retrógradas, que inibem o seu processo de crescimento econômico. Então, para o país avançar, se desenvolver, nós temos que atropelar e fazer rapidamente as reformas. Agora, presidente, assim que assumiu, já falou também em diálogo inclusive com a oposição. O senhor é um dos maiores representantes da oposição no Senado e, com certeza, atualmente o maior representante de oposição aqui no Paraná. É possível diálogo para essa questão da reforma política? Porque o senhor está falando que num presidencialismo forte tem que vir do presidente, ou da presidente no caso aqui, essa proposta para o Congresso e para o Senado. E se não vier? O que é possível fazer? Qual é o caminho inverso? Olha, primeiro, diálogo. O diálogo é com a sociedade, não com a oposição. Não se trata de sentar à mesa e discutir problemas. Não se trata de convidar a oposição para um cafezinho lá no Palácio do Planalto. É porque os problemas todos conhecemos. Exato. Né? Ela lá e nós aqui. Ela dialogando com a sociedade e nós aqui procurando dialogar também com a sociedade. E, evidentemente, nesse diálogo, através desse diálogo, nós vamos buscar a convergência em relação àquilo que interessa ao país, ao povo brasileiro. Então, isso é possível. Se a presidente não tomar a iniciativa, o Congresso vai se perder. Por quê? Porque quem pauta o Congresso é o Executivo. Então, a Presidência da República encaminha medidas provisórias como rotina, ocupando todo o calendário do Poder Legislativo. Então, quem elege o presidente do Senado e o presidente da Câmara, indiretamente, é a Presidência da República, porque participa com a força da maioria, né? Que consegue consolidar, especialmente com esta negociação espúria de distribuição de cargos, né? A sambar com uma maioria tão expressiva que, na hora de eleger presidente da Câmara e do Senado, a mão da Presidência da República tem muita força, né? E depois até as comissões, né? E exatamente em contato, ou em conluio, eu diria até, com a Presidência da República, as presidências das duas casas elaboram a pauta do Congresso. Então, quando há interesse do Executivo, acontece. Quando não há, é difícil acontecer. Por isso, a reforma política tem que ser liderada pela Presidência da República. Com uma pressão, obviamente, vindo do outro lado para que aconteça Veja rápido. que isso é tão sincero da minha parte, que quando o presidente Fernando Henrique Cardoso se elegeu presidente, eu fui convidado a conversar com ele. Eu estava sem mandato, tinha deixado o governo, não disputei a eleição, eu estava sem mandato. Mas fui chamado a conversar e eu perguntei, ele falou das reformas, a reforma administrativa, eu estava muito interessado em ouvir sobre reforma administrativa, porque nós tínhamos realizado aqui no Paraná, no nosso governo, a reforma administrativa. Então, conversamos um pouco sobre a reforma administrativa e eu indaguei, e a reforma política, presidente? Ele disse, a reforma política fica com o Congresso. E não aconteceu exatamente porque... Naquela época foi o Congresso que não quis. Porque ele decidiu desta forma, fica com o Congresso, não pode ficar com o Congresso. Desde aquele tempo, não é? O presidente da República pautava o Congresso. Tem que ter a iniciativa da Presidência da República com a participação ativa do Congresso, ouvindo a sociedade. Aí sim, vai se ouvir OAB, CNBB, entidades, associações, sindicatos. Se ouça a sociedade,
mas o projeto básico tem que partir, um pré-projeto, tem que partir da Presidência da República como sinalização à maioria de que realmente é para valer a reforma Por política. outro lado, a presidente já sofreu a primeira derrota no Congresso, parece que as relações não vão ser muito de diálogo aí, né? Esse jogo, especialmente depois da eleição, a soma daqueles que perderam e estão ressentidos com a derrota e sempre encontram culpados. O governo sempre é culpado quando se trata de integrante da base aliada. Depois há esse jogo por ocupação de espaço no próximo governo. Então, é o toma lá da cá, é a barganha. Continua, né? O balcão é de esse negócio. modelo, é esse sistema, é isso que nós condenamos. Quer dizer, é um absurdo. Foi o Lamonnier, o cientista político, que parece que me disse esses dias que neste celeiro sem milho a presidente não governa. Quer dizer que tem que oferecer milho. Mas aí a gente não sai dessa... A distribuição dos cargos, né? Que é a relação promíscua, que, infelizmente, aliás, a história universal é que ensina isso, né? Que as civilizações entram em declínio em razão da promiscuidade e da corrupção. Esse sistema é mãe da promiscuidade e da corrupção. Mas será que a gente tem mais por onde cair ainda? Exatamente por isso que nós Ou entramos... já estamos na hora de começar a subir nós ingressamos exatamente pela corrupção e promiscuidade, nós ingressamos num período de declínio no nosso país, razão direta dessa insatisfação que cresce a cada passo. A eleição mostrou isso. Depois da eleição já tivemos manifestações. Quem acessa as redes sociais sente que há um clima de insatisfação muito pesado no país em razão desse declínio. Então vamos falar desse assunto que interessa muito, que é a insatisfação e também daí diretamente relacionado à sua eleição, com essa votação maciça aí, o papel da oposição. O candidato Aécio Neves, do seu partido, todo mundo avaliou aí, saiu maior do que entrou na eleição. Seria... dizem o maior nome atual de oposição em termos nacionais. O que pode ser feito? O que é a oposição? A oposição já se reuniu, já sentou, pretende agir de uma forma compacta, realmente combater o que a população pede que se combata? Olha, primeiro uma brincadeira, né? Em relação a nomes que podem ser o maior da oposição. Sim. Porque a gente já sabe que não é muito feitio dele. Eu uso o futebol, né? No futebol dizem muito oposição. isso, né? Não se joga com o nome. É preciso ter desempenho, não se joga com o nome. Então, na oposição também. Às vezes, o grande nome não é aquele que atua mais como oposição. Vamos depender do desempenho de cada um. A oposição saiu fortalecida, nomes qualificados foram eleitos para o Senado, por exemplo, do PSDB, além do Aécio, que já está lá, do Aloysio, que já está lá. Temos agora o Tasso Gereissati, o José Serra, o Anastasia. São nomes de políticos credenciados pela atuação, pela experiência e pela qualificação. Então, nós esperamos ter, sim, uma oposição mais afirmativa, mais contundente, mais veemente, porque é preciso deixar bem claro isso. Não se faz oposição só durante campanha eleitoral. Onde se fez oposição durante os anos todos, o partido foi bem. São Paulo, vitória maior até que a do Paraná, no segundo turno. Não, no segundo turno do Aécio, né? Então, agora você vai para Minas, onde não se fez oposição, vai para Pernambuco, onde não se fez oposição, vai para o Rio de Janeiro, onde não se fez oposição, só se fez oposição na campanha, o candidato perdeu as eleições. Então, na democracia é assim, o governante se elege para governar e quem perde tem que exercer a atividade da fiscalização e do controle da atividade de quem governa. Sim, fiscalização é uma atividade que a gente não vê com muita força nas casas legislativas, né? Nós tivemos muita ação no Senado, mas se você for buscar a autoria, você vai verificar que é sempre quase a mesma autoria. Então vamos às CPIs, vemos as últimas CPIs da Petrobras, 2009 e duas agora. Essas 3 CPIs têm um autor só, que fui eu, o autor dessas 3 CPIs. Então, na verdade,
é preciso distribuir mais esta ação oposicionista, né? Nós precisamos ter mais artífices da oposição atuando. Nós não temos, muitas vezes... Bom, agora vem o PSB aí com força, né, depois da campanha. Vamos ver se faz oposição, né, porque nunca fez. Nunca fez. Mas agora a gente tem, analisando como eleitorado... Mesmo quando rompeu com o governo, naquela fase final, não fazia oposição. E eu cobrava. Eu dizia, mas como? O PSB tem um candidato à presidência da República... A Marina indo para o partido, tendo essa força desse eleitorado dela também, isso de alguma forma jogue o PSB numa atitude mais... Nós vamos aguardar. Firme. Eu espero que se faça oposição. Infeliz da nação que não tem uma oposição forte e responsável. Aliás, infeliz do próprio governo, quando ele não tem uma oposição consequente, né? Nós esperamos que seja uma oposição competente. Não, sem adjetivos, né? Porque normalmente ficam adjetivando, oposição construtiva, oposição isso, oposição aquilo. Não, é a oposição, a tarefa oposicionista é que deve ser desempenhada. Eu nunca vi ninguém me parar na rua para pedir, suavize o seu discurso. Não, é o contrário. Aumente o tom do seu discurso. Senador, está acabando o programa. Eu queria só um comentáriozinho breve sobre essas manifestações que a gente viu aí no fim de semana. O senhor acha que podem ganhar força daquelas manifestações de junho, talvez reforçar que a população realmente não está dividida como país, mas como eleitorado, praticamente metade querendo mudanças realmente? Eu acho que essa manifestação foi mais um desabafo, né? As pessoas se sentiram impotentes, né? Esperançosas da vitória, se sentiram derrotadas e certamente refletiram, não é possível que isso tenha acontecido. O que vamos fazer agora? Aí sai para a rua para gritar. Mas reforçou uma o recado, manifestação, né? de indignação, o que mostra que a oposição tem que ser responsável. Aumenta a nossa responsabilidade esse tipo de manifestação, né? É claro que aconteceram alguns absurdos, uma outra faixa pedindo intervenção militar. Eu até afirmei à imprensa que provavelmente trata-se de infiltração para descaracterizar o movimento, porque isso não se admite, em hipótese nenhuma. Então, boa sorte com todas essas responsabilidades que vêm aí, né? Muito obrigado. Espero poder honrar o voto aí dos paranaenses com muito trabalho. Assim esperamos. E a Conversa Política volta na próxima semana. Se você gostou desta Conversa Política, pode acessar nosso site otv.tv.br, rever o programa e também indicar para os amigos. Até mais.